Onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade, que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. Olá, queridos irmãos, tudo bem? Gostaria de mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de fazer isso com base no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 25 até o verso 37. Lucas 10, 25 ao 37. Acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então
lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela beleza, pela clareza, pela instrução do Evangelho de Cristo. Auxilia-nos, ó Pai, mais uma vez, para compreender a tua palavra, para aplicá-la à nossa mente, ao nosso coração. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos auxiliar nas nossas debilidades, que por meio do teu Santo Espírito possamos ser convencidos, instruídos, guiados, direcionados para a boa prática da tua palavra. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a compreender todas essas coisas. Nos ajuda a praticar o teu Evangelho. Nos ajuda, ó Pai, a compreender a mensagem do Evangelho. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, eu gostaria de falar sobre um assunto bastante delicado destes últimos dias, de um acontecimento destes últimos dias, que é a questão do racismo. E eu gostaria de olhar para esta parábola, principalmente, mas também para todo o Evangelho, para toda a Escritura, querendo mostrar, querendo provar aos irmãos que somente o Evangelho é a solução para o racismo. Somente o Evangelho promove, somente o Evangelho ilustra, somente o Evangelho ensina a como vencer esta triste situação do racismo ou qualquer outra situação que revele uma má índole em relação ao nosso próximo. E eu creio que o Evangelho como um todo, mas esta parábola nos ensina acerca destas coisas também. Eu sei que é um assunto difícil, eu não vou tratar de tudo sobre o assunto, talvez bem menos do que você possa esperar, então eu não quero te prometer tanta coisa, mas eu quero tentar mostrar de maneira simples, de maneira breve, que o Evangelho nos ensina a amar o nosso próximo. E isso significa que não importa se ele é branco, se ele é negro, se ele é asiático, se ele é brasileiro, se ele é africano, se ele é americano, se ele é de qualquer outra nação, não importa. Até porque quando nós somos chamados por Jesus Cristo, quando nos tornamos discípulos do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que o Senhor nos ordenou foi justamente pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as raças. Isso significa que o Evangelho tem este aspecto universal. Nós falamos aqui do universalismo do Evangelho. O Evangelho não se limita a uma etnia, não se limita a uma nação. O Evangelho é tão abrangente e unificador que ele traz esta mensagem gloriosa, unificadora, transformadora, não somente para uma etnia, mas para todos os povos. Povos de diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes hábitos, e nós percebemos como o Evangelho é esclarecedor, transformador, unificador, e é somente pelo Evangelho que nós conseguimos unir pessoas diferentes de fato, pessoas de diferentes raças, pessoas de diferentes classes sociais. E vale lembrar, irmãos, que nós não podemos olhar o problema do racismo ou qualquer outro problema moderno ou antigo à luz destes grupos que nós temos hoje. Nós não podemos olhar meramente o problema à luz do próprio movimento negro ou à luz do entendimento esquerdista ou qualquer outro tipo de pessoa ou movimento que ofereça alguma resposta, porque nós sabemos que a única resposta para os males desta sociedade é o Evangelho de Cristo. Até porque nós consideramos
pela palavra de Deus que o racismo, assim como tantas outras coisas, deve ser considerado pecado. Racismo, antes de ser um crime, como é no caso da nossa nação, no caso do Brasil, racismo é pecado. O racismo não agrada a Deus. O racismo não pode existir dentro das igrejas, nem fora delas, mas muito menos, né, dentro das igrejas. Nós que somos cristãos jamais podemos perpetuar este grande problema da sociedade. Nós precisamos, à luz do Evangelho, ser esclarecidos e lutar contra estes males todos que existem, inclusive o racismo. Então nós precisamos olhar para o Evangelho como a única solução para o problema do racismo. Nós precisamos falar, nós precisamos transmitir o Evangelho, nós precisamos compreender o Evangelho. Mas veja bem, irmãos, esta questão do racismo sempre volta à tona de alguma maneira, e mais uma vez esta semana nós tivemos notícias terríveis, né? Nos últimos dias nós temos acompanhado com tristeza tantas mortes, tanta tristeza nas famílias que perdem os seus familiares, os seus entes queridos por causa deste vírus que tem acometido muitas pessoas, que tem chegado a muitas famílias e tem trazido muita tristeza de fato. E nós temos percebido que este problema tem se aproximado de nós. Mais e mais nós percebemos pessoas próximas a nós, familiares ou amigos, que contraíram este vírus. E em meio a esta pandemia toda acontece uma notícia tão terrível quanto: um homem nos Estados Unidos é abordado por policiais, e nós percebemos com tristeza tudo o que aconteceu. Aqueles que puderam ver as imagens, aqueles que tiveram a condição de acompanhar as imagens. Eu confesso que nos primeiros dias não assisti, não acompanhei as imagens, estava vendo as notícias das revoltas que aconteciam, mas num dado momento eu fui levado a assistir o vídeo e de fato o ocorrido traz indignação pela crueldade, pela maneira tão maldosa como tudo aconteceu. E nós percebemos que nem mesmo as câmeras de pessoas próximas ali inibiram todo o mal, todo o pecado, toda a iniquidade. E nós olhamos aquele homem no chão sendo pisoteado, com o joelho daquele policial tirando ali, impedindo a sua respiração, e este homem clamando por misericórdia, por socorro, para que fosse liberado então daquela situação. Mas infelizmente, mais uma morte trágica. E embora eu esteja tratando aqui da questão do racismo, meus irmãos, meus amigos, aqueles que acompanham o canal da igreja ou o meu canal, aqueles que têm acompanhado as mensagens, embora eu esteja tratando aqui do racismo, eu não quero focar no fato de aquele homem ser um homem negro, porque eu vejo que esta é parte do problema. Quando nós criamos essas distinções, nós apenas ampliamos o problema. Nós precisamos parar de falar de homem negro, homem branco, mulher negra, mulher branca, criança branca ou criança negra. Nós precisamos olhar para algo que é infinitamente maior do que a raça de cada um dos indivíduos. Nem o branco deve enfatizar o fato de ser branco, nem o negro o fato de ser negro, nem o índio o fato de ser índio. Mas todos nós devemos enfatizar
o fato de sermos homens, de sermos humanos, de termos sido criados à imagem de Deus, de termos na linhagem de Adão a realidade da linhagem de todos os homens. Todos os homens procedem de Adão, como Paulo vai nos ensinar, vai nos mostrar. Nós precisamos falar mais de seres humanos e menos de negros, brancos, amarelos, vermelhos, raça tal. Nós somos seres humanos criados à imagem de Deus. Nós fomos feitos semelhantes ao Criador e devemos ressaltar estas verdades na nossa vida em relação ao nosso próximo. E nós sabemos, meus irmãos, que infelizmente este problema do racismo não é um problema somente dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou de qualquer outra nação. Também sabemos que não é um problema do nosso tempo, não é também um problema do passado, e não será somente um problema do futuro, mas é um problema que existiu, que existe e que infelizmente vai continuar existindo. Mas nós precisamos olhar para o Evangelho de Cristo e assim mostrar que o Evangelho traz solução para as nossas relações. Mostrar como Deus enfatiza o amor que devemos ter ao nosso próximo. E nós precisamos então de pelo menos 3 considerações olhando para esse texto. Eu espero fazer isso de maneira adequada, de maneira bíblica, sem fazer necessariamente o que muitos já fizeram, interpretando alegoricamente esta passagem, esta parábola, assim como as demais parábolas de Jesus. Mas eu quero fazê-lo olhando para este problema do racismo, para exemplificar, para mostrar que é algo que nós como igreja precisamos tratar. Porque se é um pecado, esse pecado deve ser tratado. Se é um pecado, esse pecado deve ser corrigido. Se é um pecado que está no nosso coração, no coração de muitas pessoas, se é um pecado que tem passado gerações e gerações, então nós precisamos tratar deste problema. Mas eu quero fazer isso olhando para este quadro da parábola do bom samaritano. Eu quero fazer considerações para mostrar que de fato nós devemos nos importar com este problema, pensar sobre ele, assim como tantos outros. E principalmente, ter a lente do Evangelho para nos direcionar na maneira que devemos tratar, na maneira que devemos ensinar os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo e tantos quantos puderem nos ouvir, para que possamos mudar algo nessa situação. Ok, irmãos? Vamos então olhar mais uma vez para esta parábola, mas antes disso eu quero dizer a você que uma das primeiras coisas que passa na nossa cabeça é a revolta. Uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a revolta diante da situação, diante da injustiça, diante da forma cruel com a qual um ser humano é tratado. Um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Mas, irmãos, embora a revolta da maioria das pessoas seja justificável de certa maneira, embora esta revolta seja imensa, eu quero pensar um pouco com você. Será que a resposta vista nos últimos tumultos
nesses últimos dias nos Estados Unidos? Será que esta revolta é a resposta adequada ao problema? Será que esta resposta traz alguma solução ao problema? Uma outra pergunta, irmãos. Será que a resposta proposta pelos movimentos negros é adequada? Será que a resposta trazida pelos movimentos de esquerda são adequada ao problema, trazem soluções ao problema? Será que a nossa própria indignação traz resposta e solução para o problema? Que é um problema real, que é um problema grave, mas será que a nossa indignação, será que a revolta da nossa mente, do nosso coração, será que as palavras que nós temos entoado ressaltam o que aprendemos com o Evangelho de Cristo? Eu gostaria então, irmãos, de fazer 3 considerações acerca deste problema, inicialmente, e depois tratar deste problema à luz da mensagem da parábola. A primeira consideração, irmãos, é que o racismo, semelhante à atitude dos salteadores, rouba, fere e mata. A segunda consideração, irmãos, é que o racismo, semelhante à atitude do religioso, não pode ser ignorada. Nós não podemos olhar para o problema e ignorar. Nós não podemos identificar alguém que esteja sofrendo. Nós não podemos identificar o sofrimento por este horrendo pecado e passar de largo, como é dito na parábola. Olha o verso 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. O racismo rouba, fere e mata, como os salteadores. A segunda consideração é que o racismo não pode ser ignorado, não podemos passar de largo como os religiosos fizeram no caso da parábola do bom samaritano. O racismo requer o nosso cuidado, o cuidado de pastores e de cristãos piedosos. E isso é feito principalmente por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Diante dos ocorridos, diante das notícias da morte deste homem, como eu tenho dito, um homem criado por Deus, segundo a imagem de Deus, um ser humano antes de todas as coisas. Este é o olhar que nós devemos dar para esta situação. E somente este olhar, somente olhando para o ser humano, para a origem deste ser humano, é que nós podemos resolver esta questão. O racismo requer o nosso cuidado, o nosso olhar, o nosso pastoreio. Mas, irmãos, eu quero dizer a você aqui algo com muito cuidado. Eu vi uma postagem hoje ou ontem, não me recordo, sobre esta questão. Uma pessoa cristã postando a mensagem de um outro cristão dizendo que pastores não tratam deste problema. A pessoa que postou primeiro esse texto, a origem do texto, o autor do texto, dizia que somente ele mais algumas poucas pessoas falavam do problema. Eu quero dizer que isto não é verdade. E sabe por que não é verdade? Porque todas as vezes que nós pregamos o evangelho genuíno,
Todas as vezes que nós ressaltamos que o ser humano foi feito à imagem de Deus, todas as vezes que nós ressaltamos a beleza do Evangelho, todas as vezes que nós dizemos da universalidade do Evangelho, como o Evangelho alcançou judeus e gentios, quando nós lembramos de Gálatas, que vai nos certificar de como este Evangelho é universal, de como este Evangelho é único, de como este Evangelho unifica. E quando nós lembramos da ordem de Jesus, como eu já disse, de pregar o Evangelho, de anunciar, de proclamar a todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, eu estou falando, eu estou declarando que o Evangelho não pertence a uma raça. E que a nossa origem em Deus é muito maior do que uma questão étnica, do que uma questão de raça, do que uma questão de cor. Irmãos, tomemos cuidado, porque a grande maioria das tratativas, das propostas para o problema não trazem soluções. Começam a salientar mais e mais as diferenças e começam a fomentar essas lutas de classes. Mas a proposta do Evangelho é unificar, é reconciliar. O Evangelho é unificador. Mas sim, como pastores, como líderes, como cristãos de maneira geral, precisamos tratar desta questão por ser pecado, assim como tantas outras ações, como tantos outros pecados que nós temos combatido. Mas não diga que os pastores não tratam do problema. Não diga que cristãos não tratam do problema. Porque somente o Evangelho genuíno, verdadeiro, pode trazer soluções para este problema. Não podemos compactuar com a ação dos salteadores, no caso do racismo, daqueles que espalham o ódio, daqueles que querem ressaltar a sua raça acima das outras. Não podemos compactuar com isso. Não podemos também compactuar da atitude de sacerdotes e levitas que passam de largo, de religiosos que passam de largo e não identificam esta questão como algo a ser tratado, como algo a ser tratado como pecado, e como algo que, como pecado, só pode ser tratado pelo Evangelho. Precisamos olhar para as atitudes do samaritano. Precisamos olhar para as atitudes de Jesus, para o ensino de Jesus, e lembrar que o amor ao próximo é necessário. Mas quando nós olhamos para esta parábola, para a mensagem desta parábola, nós percebemos algo muito interessante. Jesus conversava com um doutor da lei. Verso 25, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então veja, era alguém que buscava pôr Jesus à prova. Não era alguém que queria ser ensinado. Não era alguém ensinável. Não era alguém disposto para aprender. Então ele diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou,
que está escrito na lei, como interpretas? Jesus devolve a pergunta: como você resolve esta questão? Como você interpreta essa questão? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então responde. Jesus diz a este homem: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Alguns então vão interpretar a palavra como que favorecendo a ideia de que boas obras trazem salvação, de que podemos nos basear nas boas obras para a salvação. Mas não é isso, não é este o ensino da parábola. Nós também não podemos interpretar esta palavra de maneira indevida, usando cada detalhe, querendo atribuir significado, querendo dizer cada qual o que é, o que faz, qual que é o sentido, atribuindo sentidos diversos à parábola. Sabemos que não podemos fazer isso. Mas à luz do contexto, à luz da pergunta, à luz do questionamento deste intérprete da lei e das réplicas de Jesus, nós conseguimos perceber para onde Jesus está levando esta conversa. Jesus diz a ele: faze isto e viverás. Mas veja bem, irmãos, quem pode cumprir a lei plenamente? Quem de nós? Que homem pode fazer isso? Nós sabemos que isso é impossível. E então, este intérprete da lei se coloca numa situação difícil. Jesus virou a mesa nesta conversa toda. Então, verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? É então que Jesus, prosseguindo, conta a parábola para que este homem pudesse finalmente entender, para que esse intérprete da lei finalmente pudesse entender sobre o que ele estava falando, sobre a mensagem do Evangelho. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores. E então nós avançamos para o final da parábola, para onde Jesus vai levar esta conversa e tentar mostrar, e de fato mostrar, a resposta a este intérprete da lei, que por sinal interpreta a lei de forma inadequada. No verso 36 e no verso 37, Jesus vai encerrar a questão. E olha o que acontece. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Verso 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus mudou toda a questão. Ele mostrou que a questão não é a pergunta do intérprete da lei: quem é o meu próximo? A questão é: de quem eu sou próximo? De quem eu sou próximo? Olha a pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Ele nem sequer teve coragem de dizer que foi o samaritano, que foi a misericórdia de um samaritano. Alguém cujo os judeus dispensavam o ódio somente. Irmãos, eu creio que com a questão do racismo é semelhante. Pessoas semelhantes a salteadores
estão ferindo, estão roubando, estão deixando pessoas semi-mortas ou mortas, como o último ocorrido, como tristemente já aconteceu inúmeras outras vezes. Como cristãos verdadeiros, piedosos, fiéis ao Senhor, nós não podemos fazer como o sacerdote o levita, que passou de largo, que nada fez diante da situação. Mas nós precisamos nos compadecer do nosso próximo. Nós precisamos dizer: eu sou o próximo daquele que sofre. Nós precisamos lutar contra o racismo e contra todo o pecado, não à luz do entendimento esquerdista, não conforme os modos que tem lutado, os modos que se manifestam toda a luta do movimento negro. Não que não haja verdades em alguma coisa que se diga, não que não exista momentos de verdade, ou na tratativa da esquerda, dos movimentos negros. Não que não exista momentos de verdade na nossa indignação, mas nós só trataremos de verdade da causa, da origem do problema, se olharmos para o Evangelho. Então lembremos, primeiro, que o homem foi feito à imagem de Deus. Todos nós somos seres humanos feitos à imagem de Deus. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Não importa se somos brancos, negros, pardos, asiáticos, índios, vermelhos. Não importa. Não importa se nascemos no Brasil ou na África. Não importa se somos pobres ou ricos. Somos, acima de tudo, seres humanos criados à semelhança e imagem de Deus. Todos nós somos da linhagem de um único homem, Adão. E em Jesus Cristo, o segundo Adão, nós somos redimidos. Somos salvos. Somos chamados para viver conforme o Evangelho de Cristo. Para ressaltar o Evangelho, para glorificar a Deus. E se a nossa revolta, se a nossa indignação não faz brotar, não faz surgir a beleza do Evangelho, não ressalta o Evangelho, então não é isso que nós devemos fazer. Devemos sim nos indignar. Devemos sim nos compadecer. Devemos sim ensinar o Evangelho. E ensinando o Evangelho, nós tratamos destas questões de uma maneira adequada. Não podemos passar de largo. Não podemos ignorar. Não podemos dizer que o problema não existe. Mas, aplicando esta mensagem de maneira prática, eu quero te convidar, em primeiro lugar, diante de tudo que eu já disse, é principalmente olhar para o Evangelho. É perceber que o Evangelho não compactua com estas questões de segregação, com esta questão de valorização de uma raça ou de outra. O Evangelho não trabalha com isso. O Evangelho não compactua com isso. O Evangelho é de todas as tribos, povos e raças. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos tomar cuidado para não semear
palavras, frases, coisas que de fato ferem os nossos irmãos, que ferem o nosso próximo. Cuidado. Talvez você pense não ser racista, mas é possível que muitas vezes você tenha manifestado o racismo com palavras, ações, frases, em um momento de dificuldade no relacionamento com alguém. Nós não estamos isentos disso, irmãos. Tomemos cuidado com isso. E em terceiro lugar, uma aplicação para toda a igreja. Como já foi dito no texto, não ignoremos o fato. Não passemos de largo. Não sejamos aqueles que ignoram o problema, mas tratemos deste problema, tratemos desta questão. E lembremos que o Evangelho tem uma universalidade que não pode jamais ser retirada. O Evangelho alcança povos de todas as tribos, línguas, raças, nações. O Evangelho unifica, reconcilia. Precisamos nos compadecer e manifestar o amor ao próximo e deixar tais atitudes horrendas do racismo e outras atitudes horrendas no passado com o velho homem e façamos todo o possível para perpetuar as lições do Evangelho de Cristo. Que assim o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que a nossa oração como igreja seja que o Senhor traga paz em meio à tempestade. Que o Senhor faça perpetuar não a revolta, não aquelas lutas que estão acontecendo, onde propriedades privadas estão sendo atacadas, onde o ódio tem sido disseminado por um lado ou pelo outro, não importa. Nós precisamos orar quanto a estas questões. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça e que nós sejamos aqueles que por meio do Evangelho anuncia a verdade e por anunciar a verdade já está lutando contra o racismo e contra todo o pecado. Deus abençoe. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar.
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor.